bem-vindos ao Abrolhos Rural, o seu programa do agronegócio. Aproveita, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e compartilha esse link para que mais pessoas fiquem por dentro do que acontece no universo do agronegócio aqui no extremo sul da Bahia. Tem algo interessante para compartilhar com a gente? Envie a sua sugestão de pauta para nossa produção pelo telefone que aparece no seu vídeo, 73-9963-4342. E hoje no programa você vai ver uma matéria bem interessante sobre a produção do café Conilon em Teixeira de Freitas. O que será que está acontecendo com o mercado internacional da carne bovina? Você confere na estreia do quadro Agroanálises. Vamos trazer ainda a cotação dos principais produtos do agronegócio e a agenda de eventos. Não sai daí que o Abrolhos Rural está apenas começando. Muito bom dia para você que nesse domingo, hoje, dia 9 de outubro, me permite entrar dentro da sua casa. A gente vai falar agora de uma das paixões do brasileiro, cafezinho. Seja pela manhã, para dar aquela energizada ao começar o dia, ou em qualquer outro horário, a gente não dispensa um café quentinho. Em Teixeira de Freitas, existe uma propriedade que é modelo na produção do café Conilon. E a nossa equipe foi até lá para conhecer e a produção vai te mostrar tudinho. Vamos acompanhar agora a primeira parte desta matéria especial. Nós viemos até a Fazenda Bom Retiro, aqui em Teixeira de Freitas, que é uma fazenda modelo na produção do café Conilon. Ao meu lado está o Gustavo Sturme, que é agrônomo, mestre em produção vegetal, ganhador de prêmios como o melhor café em 2019 e 2020 e também do certificado Que Robusta Grader. Dá até um trava-língua, né, Gustavo? Fala um pouquinho pra gente desse certificado. Bem, esse certificado é um curso, né? É um curso bem completo sobre classificação física e a parte de degustação, na qual a gente chama de cupping dos cafés, e justamente dos cafés robustas ou conilons, né? Que é assim que a gente chama os cafés que são produzidos aqui na nossa região do extremo sul, né? Café conilon ou café robusta. Então esse curso é um curso no qual o profissional, né, que realiza, ele sai de lá com uma visão muito boa sobre a parte de classificação do café. Entender basicamente as diferenças que tem entre os cafés. O café, pode-se dizer que, para facilitar o entendimento de todos, é como nós, seres humanos, né? Tem uns que são mais altos, outros mais baixos, uns mais gordos, outros mais magros, enfim. Para o café é do mesmo jeito. Aqui, por exemplo, nessa lavoura, a cada 2 linhas nós temos o chamado clone, né? O que é o clone? São cafés idênticos, de fora a fora na linha, aí uns serão mais produtivos, outros um pouco mais suscetíveis a uma praga, uma doença, uns vão dar uma qualidade de bebida melhor e é assim que a gente procura, né, trabalhar. Assim facilita o nosso processo produtivo, a gente tem uma boa polinização também de todos os materiais genéticos assim e para realizar todas as práticas agrícolas é bem mais fácil. Então vamos falar agora, a gente ouve muito, né, Gustavo, falar de 2 tipos básicos de café que são consumidos no Brasil, que é o Arábica e o Conilon. Qual é a diferença entre eles? A diferença básica vai principalmente no cultivo, né? Para começar a conversa. O cultivo do café Arábica, ele é mais em regiões de altitude mais elevadas, né? De altitudes mais elevadas, acima de 600 metros acima do nível do mar. Já o café robusta ou conilon, ele é cultivado em regiões mais baixas, né? Essas regiões aqui do litoral são todas cultivadas com café conilon. E na parte de produção, né, de produtividade, o conilon ele tem uma produtividade mais elevada do que o café Arábica. É um café assim, mais robusto, tá? E com relação a qualidade da bebida, o café Conilon é aquele café mais encorpado, um café de baixo amargor, um café que tem atributos que tem chamado cada vez mais a atenção dos consumidores. Já o café Arábica é um café excelente também, é um café que tem uma acidez, uma doçura bem elevada. Ambos cafés, desde que bem preparado na parte de pós-colheita, conferem uma qualidade de bebida muito boa. Quando você fala em robustez do café Conilon, você está se referindo
Aí ele tem uma resistência maior a pragas e doenças? Sim, isso aí. Tem uma resistência maior a algumas pragas e algumas doenças. É um café literalmente mais robusto, né? Principalmente para o nosso clima, para o nosso ambiente aqui no qual a gente produz o café. Continuando esse bate-papo aqui com o Gustavo, falando sobre a paixão brasileira que é o café, né, Gustavo? Isso. Você citou a questão da polinização. Como é que ela é feita? É induzida? É feita naturalmente? Como é que vocês trabalham essa questão? Ok. O conilon, né, o robusta, é uma planta de polinização cruzada. Então, é necessário que na área que nós formos plantar o café conilon tenha mais do que um material genético. De preferência em torno de uns 5 materiais genéticos diferentes, para ter a florada e a polinização e o vingamento dos frutos. E essa polinização, no caso do café, ela é realizada através das abelhas ou do vento, tá? São as duas maneiras que ocorrem a polinização do café. E as abelhas, vocês têm... Vocês criam as abelhas aqui? Vocês têm as colmeias? Como é isso? Sim. Aqui nós produzimos mel, né? Temos a produção, trabalhamos com apicultura, né? Aqui na propriedade tem uma pessoa responsável por isso aqui. E além da produção do mel, ela traz outro ganho, né? Que é um ganho indireto, que é a parte de polinização. E tendo uma boa polinização do café, de outras culturas que a gente tem aqui também, a gente consequentemente tem uma produtividade maior. Então aí você já está trazendo para mim um panorama diferenciado, né? Um tema que a gente também gostaria de abordar com você, que aqui na Bom Retiro vocês são autossuficientes e autossustentáveis. Sim. Vocês produzem para o próprio consumo, têm as ferramentas para otimizar o trabalho de vocês. O que a gente procura fazer aqui é um trabalho sustentável, né? Através de boas práticas agrícolas, através de um bom uso de tecnologia. Aqui a gente tem outras práticas também, que depois a gente pode estar mostrando para vocês, que é interessante, né? Por exemplo, energia solar, que, enfim, traz uma série de vantagens para o processo produtivo, né? Nós vimos quando entramos na propriedade as suas placas e tal. Isso. Qual é o reflexo disso dentro da propriedade? Tem um impacto muito positivo no custo de produção, né? Porque como a gente usa bastante energia aqui, tanto para o processo de beneficiamento do café, para irrigação, então através do uso de energia solar, a gente acaba tendo um gasto menor, né, com energia por conta da geração de energia que ela gera. E toda essa geração de energia também é utilizada na parte de irrigação, né? Vocês têm uma fonte própria, natural aqui de água? Como é que vocês trabalham o sistema de reutilização da água da fazenda? Aqui o que nós temos são reservatórios, né? A gente tem uma represa na qual a gente puxa a água, né? Levamos para um reservatório, que a gente chama de piscina ou reservatório, onde tem a casa de bomba, e da casa de bomba a gente vai fazendo a irrigação em todos os talhões da propriedade. Agora fala pra gente, Gustavo, qual é a capacidade produtiva de vocês aqui? Quantas toneladas de café, quantas sacas vocês produzem, por exemplo, numa rua dessa aqui? Perfeito. O café conilon, vamos falar por hectare, tá? Eu sempre gosto de ser muito transparente e falar a real média, assim, pode-se dizer que da região, tá? O café conilon, ele tem um potencial produtivo muito elevado. É comum você produzir 100 sacas, 120, 140, 150 sacas por hectare, como em alguns talhões a gente produz aqui na propriedade, mas tem um processo que a gente realiza no café conilon, que é a renovação. A gente tem que fazer a poda, a seleção do broto. Então, em determinados anos, né, dependendo do ciclo da cultura, nós vamos ter uma produtividade mais baixa, uma produtividade de 40, de 50 sacas por hectare, mas na média vai ficar em torno de 70, 80 sacas por hectare. Uma média assim real, pode-se dizer que da região aqui. E uma curiosidade, né? A gente ouve muito falar em rotação de cultura. Isso se aplica também ao café?
Sim, porém menos. Como o café é uma cultura perene, é uma cultura que você planta, né? Essa lavoura aqui, por exemplo, ela vai completar um ano ainda, mas com fé em Deus ela vai ficar com a gente aqui durante uns 15, 16 anos aproximadamente. Depois disso a gente faz a implantação de uma nova lavoura nessa área. Quando se trabalha com culturas anuais, essa rotação ela é mais frequente, né? Um cultivo de abóbora, de melancia, de milho, essa rotação é mais frequente. Mas a gente procura sim, né, antes de implantar uma nova cultura, fazer o plantio de alguma outra cultura, né? Seja um milho, uma melancia, abóbora, enfim. Aqui a região tem um potencial de produzir diversas culturas, né? Essa é a grande vantagem aqui do nosso extremo sul. Agradecer a você que está nos acompanhando, pedir para você mandar esse like, esse link, desculpa, para várias pessoas, porque a gente vai ter daqui a pouquinho a segunda parte dessa matéria especial que vocês acabaram de ver a introdução. A gente vai falar agora, acompanhar, na verdade, a estreia do quadro Agroanálises, uma parceria feita entre a TV Abrolhos e a Grifato Consultoria. E entramos com a avaliação do mercado internacional do boi gordo feita por Iago Travagini. O que será que está acontecendo com a carne, Iago? Conta pra gente. A derrocada do boi gordo no mundo todo. Bem, pessoal, já é praxe, a gente já vem falando aqui há muito tempo sobre a queda do preço do boi gordo no Brasil, né? Tanto em reais quanto em dólares. No início desse ano a gente viu ali em meados de março, abril, o preço do boi gordo em dólares bater recorde no Brasil, bater quase 70 dólares por arroba. E naquele momento a gente viu um preço do boi gordo muito forte no mundo todo. Quando você olhava para o Uruguai, para a Argentina, você via preços muito parelhos com os preços norte-americanos, né? O preço do boi gordo nos Estados Unidos naquele momento estava muito próximo do preço do boi gordo brasileiro. Só que, desde então, a gente tem visto uma derrocada não só do boi gordo brasileiro, mas também do boi gordo em toda a América do Sul, lá na Austrália, na Nova Zelândia e na União Europeia. Então, quando a gente compara o que está acontecendo no Brasil, é um cenário que pode-se dizer que está se repetindo em quase todo o globo produtor e exportador de carne bovina. Para vocês terem uma ideia, o preço do boi gordo no Uruguai, desde o pico que foi durante o mês de março, abril desse ano, já recuou em torno aí de 14% a 15%. Na Argentina também em torno de 12%. Quando a gente olha para Paraguai também, mesmo com o Paraguai sofrendo ali com a saída da Rússia, das exportações, do comércio global, muita incerteza, o preço caiu ali, só que desde então ele recuperou um pouquinho e voltou a cair novamente. O Paraguai já viu o preço do boi gordo também ali no país, chegando aí próximo dos 45, 50 dólares por arroba e caindo muito forte também nesses últimos 6 meses, desde março, aí ele vem em queda. E, olhando em perspectiva, isso acontece também na Austrália. A Austrália viu o boi gordo cair em torno de 9%, Nova Zelândia, União Europeia. Então a gente percebe que é um cenário global de queda de preço. O único país que a gente ainda não observou uma queda no preço do boi gordo é os Estados Unidos. O preço do boi gordo nos Estados Unidos nesses últimos 6 meses, de março até agora, setembro de 2022, valorizou em torno de 3% a 4%. Então a gente está vendo uma nova ordem no sentido de preço, né? Se no começo desse ano os preços, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, na América do Sul, estavam parelhos aos preços norte-americanos, agora não. Agora a gente está vendo uma distância muito maior entre os preços e uma desvalorização de maneira geral dos países, da arroba do boi gordo nos países exportadores de carne bovina. Até quando isso vai continuar, a gente não sabe. Mas uma perspectiva e o que fica claro também, olhando para fora do Brasil, né, para o que acontece fora, ali nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos deve continuar com o preço do boi gordo bastante pressionado pelo encurtamento de oferta. É isso, pessoal. Acho que é mais um relato aí do que tem acontecido no mundo, que é uma situação parecida com a do Brasil e que pode continuar aí por algum tempo. Vamos ficar de olho no que está acontecendo no mundo. E aí, você deixa seu comentário, dúvida ou sugestão aqui embaixo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Viu aí que bacana essa parceria com a Grifato? Agradecer e já dizer para vocês que no próximo domingo tem mais, viu? Eles estão aí fazendo essa parceria com a TV Abrolhos e a gente tem muita coisa boa para trazer para vocês. E a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí que tem muita coisa boa para rolar nesse programa hoje.
Do custeio da uva no sul ao cultivo de pimenta no nordeste. Do financiamento do café no sudeste, do manejo do gado verde no norte, às colheitadeiras do milho no centro-oeste. Para o que você cultivar, para o que precisar. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Vocês que ia ser rapidinho, a gente já tá de volta e aí eu quero perguntar pra você, tá gostando do nosso programa? Tem alguma sugestão de pauta pra mandar pra gente? Tem o número aparecendo na tela, que é o 73999634342. Você manda pra cá a sua sugestão de matéria, o seu recado, a gente envia pra produção e quem sabe, né? Na próxima semana não tem aqui a matéria que você sugeriu pra nós. E vamos continuar aquele bate-papo mega aromático sobre o café conilon. Acompanhe comigo a segunda parte da matéria especial que fizemos em uma propriedade modelo aqui em Teixeira de Freitas. E falando em potencial da região, fala pra gente, aqui na propriedade, para chegar nessas variedades do café conilon, vocês precisaram fazer algum tipo de adaptação, de correção do solo? Como é que foi esse processo? Boa pergunta. Com relação às variedades, todas as variedades que nós temos aqui, né, todos os clones ou variedades, eles são provenientes de órgãos de pesquisa, né, nos quais fizeram um trabalho de pesquisa para desenvolver as variedades e a gente selecionou as variedades que desenvolvem melhor aqui para o nosso microclima, né, vamos dizer assim, onde a gente vai ter o máximo de potencial produtivo possível e realizamos o plantio. Mas antes de realizar o plantio, também tem vários detalhes, né? Um bom preparo do solo, uma correção do solo também que é fundamental, aplicação de matéria orgânica, tudo isso vai dar uma resposta positiva, como vocês estão vendo aqui. Mas o que vocês fizeram aqui foi uma correção muito profunda ou foi só uns ajustezinhos básicos de frequência para poder dar certa produção? Foi intermediário, vamos dizer assim, porque a gente já vem trabalhando o solo, né? Então tudo isso contribui quando você vai implantar uma nova cultura naquela determinada área. Mas, sem dúvidas, toda a área precisa de alguma correção e aqui também não foi diferente. Agora, Gustavo, a gente viu o trator passando ali, fazendo uma pulverização, né? E conversamos rapidamente sobre a ferrugem do café. Vamos explicar para o nosso espectador qual é a diferença de uma praga para uma doença. A ferrugem, ela é uma praga ou ela é uma doença do café? A ferrugem é uma doença, tá? O café tem diversas pragas e diversas doenças que ocorrem no mesmo, tá? Como doença aí nós temos a ferrugem, temos a cercóspora. Falando em praga, nós temos a broca do café, a cochonilha da roseta, o ácaro vermelho, enfim, não é fácil para o produtor, tá? A gente tem que estar sempre atento, fazendo monitoramento e em alguns casos a gente faz o controle preventivo, tá? Para evitar que aquela doença ou praga chegue até a lavoura e em outros casos a gente faz o monitoramento e detectando a presença da praga, por exemplo, a gente vai e faz o controle. Esse controle ele pode ser um controle químico, pode ser um controle biológico, né, que a gente utiliza vários manejos para fazer o controle das doenças ou das pragas. Tá? E aqui geralmente manejo cultural vocês utilizam, perdão de cortar, Tranquilo. mas aqui falando ainda sobre essa questão de controles de pragas,
os pesticidas que vocês utilizam, eles são, vamos dizer assim, ecologicamente corretos? São registrados, tá? Todos os produtos que a gente utiliza, né, no caso fungicidas, inseticidas, quando há necessidade, eles são produtos registrados, tá? E sempre quando a gente faz uma pulverização, o que a gente procura fazer também é a aplicação de fertilizante foliar, né, com alguns macro ou micronutrientes que são fundamentais também para a planta. Então a gente otimiza mais a pulverização. Então, Gustavo, eu tô vendo que aqui entre as ruas, né, tem pra mim é mato. Então esclarece pra gente o que esse mato no meio do café tem a ver com a produtividade, em que isso ajuda, como é esse negócio aqui? E que tipo de é capim, é? É capim. É capim. Que tipo de capim é esse? O que acontece? Isso aqui a gente tem um costume de fazer aqui na propriedade, principalmente plantios mais novos, que é o plantio de gramíneas, né? Seja de braquiária, seja de mombaça, maçã, enfim. Tem diversas variedades que a gente pode estar plantando aqui. E nesse caso aqui, o que acontece? A gente faz o plantio dessa gramínea no meio na entrelinha, né? No meio da entrelinha. E como vocês podem observar, e que é fundamental, a linha de plantio, ela tá limpa, tá? Vocês podem ver aqui que tá isento de mato, tá? Isso aqui é o que? Isso aqui é a camada, né? A parte aérea do capim, no qual a gente realizou o processo de roçagem, né? Através do trator, e toda essa parte aérea do capim, ela se transformou em matéria orgânica, que foi depositada aqui justamente onde as raízes do café estão desenvolvendo. E esse processo é interessante porque, primeiro, que ele faz uma ciclagem de nutrientes. Todo esse capim aqui, as raízes dele, né, que estão aqui no meio dessa entrelinha, as raízes vão para camadas mais profundas, puxam alguns nutrientes que ficam nessa parte aérea aqui, e ao realizar a roçagem e depositar aqui na linha de plantio, vai ocorrer a decomposição dessa matéria orgânica, e tudo isso posteriormente vai virar nutriente para o café, que é o que a gente quer. Além de conservar mais a umidade do solo, enfim, a matéria orgânica traz uma série aí de vantagens para o cultivo do café. E aqui a gente pode ver também como que tem bastante raiz, tá? Aqui, se a gente observar, tem raiz aqui, ó, do café, que ele está aproveitando toda essa camada aqui que foi depositada para ele. Então, resumindo, é comida para o café. Muito bem, então vocês passam a máquina para colher e não retiram do local. Vocês deixam aqui para que haja o processo de decomposição natural. Isso. E essa decomposição é que vai alimentar o café até o momento da colheita e a próxima safra. Isso aí. Num ciclo repetitivo. Perfeito, isso aí. É isso, gente. Depois desse papo maravilhoso sobre o café Conilon, como plantar, como processar, como proteger a sua roça de café, chegamos ao fim, né? Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Rural. Bem, nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, e a propriedade está de portas abertas. Agora eu convido para tomar um cafezinho. Vamos? Então vamos embora. Bora. Convite feito, convite aceito, né? E todo o papo tem que ser regado a um bom café, né? Finalizando principalmente, não é isso, Gustavo? Isso aí, perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Um brinde. O Gustavo
Gustavo Sturme abriu a propriedade, deu uma aula aí pra gente sobre o café Conilon e é óbvio que a gente aqui quer agradecer a você que está nos acompanhando e a você, Gustavo, por essa participação tão especial aqui no Abrolhos Rural. E a gente agora vai para um assunto importante, a cotação dos principais produtos agrícolas. Vamos apresentar a cotação dos principais produtos do Extremo Sul pela tabela da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, a FAEB. A arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 260 em Eunápolis. A arroba do cacau está sendo cotada a R$ 176 também em Eunápolis. O café Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 715 a saca de 60 quilos em Itamaraju. Você ficou por dentro da cotação e agora você vai ficar por dentro de toda a agenda do que está acontecendo no mundo do agronegócio. De 3 a 5 de novembro, a cidade de Salvador é palco da EAGRO 2022. Durante a feira, o Sebrae Bahia vai promover o Hackathon EAGRO, com o objetivo de promover mais tecnologias voltadas ao agronegócio. As inscrições são gratuitas. Informações pelo 71996194987. De 6 a 10 de março de 2023, acontece a Expo Direto Cotrijal, na cidade de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Informações pelo site expodireto.cotrijal.com.br. De 27 a 31 de março de 2023, acontece a Tecnoshow Comigo, na cidade de Rio Verde, em Goiás. Informações pelo site tecnoshowcomigo.com.br. Você teve aí as principais agendas do mundo do agronegócio, mas um assunto importantíssimo pra gente é a previsão do tempo. Como é que vai ficar a previsão do tempo para a próxima semana aqui no Extremo Sul? E vamos à previsão do tempo para esta semana, de 10 a 16 de outubro. Em Eunápolis, vamos ter uma semana bem ensolarada com pancadas de chuva bem distribuídas. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%. Em Itamaraju, vamos ter sol entre nuvens e pancadas de chuva bem distribuídas durante toda a semana. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 52% e 98%. Em Teixeira de Freitas, vamos ter uma semana de sol entre nuvens com pancadas de chuva a partir de quarta-feira e as temperaturas variando entre 18 e 29 graus. A umidade relativa do ar oscilando de 43% a 100%. É tão rápido esse nosso encontro, né? O nosso programa já chegou ao final, mas antes de me despedir, eu quero te convidar para estar com a gente no próximo domingo. Claro que a gente está aqui trabalhando muito para trazer conteúdo de qualidade para você. Quero agradecer por você nos permitir entrar dentro da sua casa, pedir a Papai do Céu que olhe e ilumine você durante toda essa semana. Encontro marcado, vejo vocês no próximo domingo aqui no Abrolhos Rural.